Olha, neste dia 9 de janeiro de 2023, o município de Itaporanga, o lugar onde a gente vive, estará completando 157 anos de emancipação político-administrativa. E nós estamos aqui com um relatório que foi produzido sobre o município há mais de 110 anos, no começo do século XX, e que traz um panorama social, econômico, produtivo, geográfico, sanitário, educacional sobre o nosso lugar naquele tempo, quando inclusive Itaporanga se chamava Misericórdia. É um documento raro, é uma peça que integra o acervo da biblioteca da Fundação José Francisco de Souza. É um relatório importante. Muitas pessoas têm curiosidade de saber como era o município, o seu lugar, o nosso lugar naquele tempo, há mais de 100 anos, e nós vamos ler trecho desse documento. Ele começa dizendo o seguinte: o município de Misericórdia tem, além da vila que lhe serve como sede, as povoações de São Boaventura, São Paulo, Timbaúba e Minadouro. É importante dizermos que, naquela época, os municípios circunvizinhos, a exemplo de Boaventura, Diamante, Caiana, Serra Grande, Pedra Branca, eles não existiam. Eram apenas povoações que integravam o município de Misericórdia, que tinha uma sede, era a vila, que é hoje exatamente a cidade de Itaporanga. Vamos à extensão do nosso município naquele tempo, que era medida por légua. A extensão do município, de norte a sul, é de 10 léguas. A de leste a oeste, de 12 léguas, diz o relatório. Há ordinariamente 12 estações: o inverno, que principia em janeiro e termina em junho, e o verão, que dura de julho a dezembro. A vegetação do município é regular. Encontram-se aroeira, cedro, pau-d'arco, bálsamo e angico, que são as principais madeiras de construção. Não existem matas virgens. As frutas mais abundantes são banana, goiaba, pinha, manga, caju, graviola, mamão, coco, condessa e lima em pequena quantidade. Não existem terrenos incultos e nem há terras devolutas. O município é banhado pelo rio Piancó e pelos riachos Cantinho, Veado Morto, Catolé, Cachoeira, Capim Grosso, Alagoa Seca, Barra de Oitis, Vazantes, Bruscas, Minadouro e Emas. Há as lagoas do Exu e do Tamanduá. O relatório também descreve os açudes que existiam à época, onde eles estavam localizados dentro do município e quem eram seus proprietários. É um relatório um pouco mais longo e nós vamos evitá-lo. Esse documento também fala sobre duas indústrias rudimentares que funcionavam à época no município, que eram os engenhos de produzir rapadura e as máquinas de descaroçar algodão, também chamadas de bolandeiras. Bom, em termos comerciais, temos o seguinte: as transações comerciais, na época, eram feitas com as praças de Paraíba e Recife. Repito, as transações comerciais, conforme o relatório, eram feitas com as praças de Paraíba e Recife. Paraíba, na época, era o nome também da capital, hoje João Pessoa. E Recife, a capital pernambucana. Portanto, o município de Itaporanga, à época Misericórdia, comercializava com João Pessoa, nesse tempo chamada de Paraíba, e também com a capital pernambucana. Os artigos que constituem a principal produção agrícola são o milho, o arroz e o algodão. Os preços médios obtidos nos últimos anos foram, para o milho e arroz, de R$ 2.000 por cuia, e para o algodão em caroço, R$ 2.000 por arroba. Os engenhos de fazer rapaduras
e máquinas de descaroçar algodão existem em Misericórdia, todos movidos por animais, e são os seguintes. O relatório também fala sobre as máquinas e os engenhos, mostra onde eles estavam localizados na época e quem são seus proprietários. Mas nós vamos também evitar essa descrição, exatamente por ser um pouco mais longa. Bom, a vila tem seu perímetro urbano constituído por 93 prédios. Portanto, há pouco mais de 100 anos, Itaporanga tinha 93 prédios apenas, né? Em pensar que hoje são milhares. Os estabelecimentos comerciais existentes na sede do município são 12 e consiste o seu giro mercantil em fazendas, miudezas e molhados. Portanto, na época nós tínhamos apenas 12 prédios comerciais. Vejam, apenas 12 prédios comerciais, hoje são centenas, né? Há 2 prédios públicos municipais, o mercado e o açougue, que tem mais ou menos o valor de 12 contos de réis, e a casa em que funciona o Conselho Municipal, que vale 400 réis. Esse Conselho Municipal funcionava como uma prefeitura, né, hoje, é quem geria o município. Existem na sede a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição e a Capela do Coração de Maria. E nas demais localidades, a Capela de São Boaventura, São Paulo, e São José de Minadouro. Funcionam no município 2 escolas estaduais, uma do sexo masculino e outra do feminino. A sua população é calculada em 9.000 habitantes. Portanto, na época, Misericórdia, hoje Itaporanga, tinha 9.000 habitantes. Naturalmente, essa população, temos que considerar as povoações da época, né? Que depois se tornaram municípios, se desmembraram de Itaporanga. Então, considerando a sede do município, hoje cidade de Itaporanga, e as povoações em torno, nós tínhamos, nesse tempo, 9.000 residentes. As rendas arrecadadas nesse município não são conhecidas pela falta absoluta de escrutinação, diz o nosso informante. Ou seja, as rendas, acredito que as rendas públicas, né, eram arrecadadas, mas não se sabia quanto, exatamente por falta de relatório documental. O mercado público foi edificado pelo senhor Clementino de Souza Conserva, cujo contrato foi aprovado pela Assembleia Legislativa da então província em 1874. Portanto, esse mercado foi a primeira grande obra pública, né, de Itaporanga. Ele foi construído pelo senhor Clementino de Souza Conserva, na época o gestor, e precisou de uma aprovação na Assembleia Legislativa da então província em 1874. O relatório ainda diz que o estado sanitário do município é bom, a moléstia, ou seja, a doença mais frequente, é a influenza, ou seja, a conhecida gripe, né? Ou seja, a gripe é bastante antiga. Há plantas medicinais, entre as quais cabeça de negro, o manacá e também a japé-canga, a caroba e a carnaúba. As moléstias que mais atacam os animais são ao gado vacum, ou seja, aos animais bovinos, o mal triste e o quarto inchado, e ao cavalar, a doença do casco. Os tratamentos empregados são rudimentares. A lavoura é sujeita às largatas e às formigas. Misericórdia dista 642 quilômetros da capital. Foi criada paróquia pelo artigo 1º da Lei Provincial número 5, de 11 de julho de 1860, sendo elevada à categoria de vila pelo artigo 1º da Lei número 104, de 11 de dezembro de 1863, instalada em 9 de janeiro
de 1865, incorporada à comarca do município de Piancó pela Lei Provincial número 250, de 9 de outubro de 1866, e a Lei número 8, de 15 de dezembro de 1892. Portanto, está esse relatório resumido desse documento produzido sobre o município de Itaporanga há mais de 110 anos.